Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Segundo ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel, tá? Vamos hoje para mais uma aula, mais uma atividade, e eu espero que vocês estejam acompanhando, que estejam entendendo e que possam não se prejudicar com tudo isso que está acontecendo. O que eu quero dizer é que o aluno tem que ter muito foco. Ele tem que acompanhar todos os dias as aulas, os conteúdos, fazer as atividades, porque vai chegar um momento em que vocês vão ser avaliados. Então eu tenho que entender que é um momento difícil, é um momento especial e que eu tenho que fazer a minha parte. Os professores estão se desdobrando, as escolas estão se desdobrando para fazer áudios, para fazer vídeos, para estar em contato com vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês também, tá certo? Então há alunos que eu vejo que estão fazendo todas as atividades e há outros alunos que não estão nem assistindo, não estão, vai deixar acumular tudo depois e aí vai ficar bem complicado, tá bem? Então, segundo ano, hoje o assunto é um pouco complexo, é um assunto que cai demais no Enem, no vestibular, então é importante que vocês se liguem e prestem bastante atenção, tá? O que seria? As aulas 19 e 20 tratam de tipos do discurso e transposição de um discurso para outro. Por que eu falo que é importante? Ela não volta no terceiro, então é aqui no segundo que vocês têm que entender os tipos de discurso e como fazer para mudar de um discurso para o outro. Então, o que é o discurso? O discurso é a fala de alguém. Então, você vai reproduzir a fala de uma outra pessoa, não é você falando, é você reproduzindo literalmente o que alguém diz ou você contando o que alguém está dizendo. Então, eu falo assim, discurso citado, o que é isso? Segundo Bakhtin, discurso citado quer dizer quando você fala o discurso de uma outra pessoa, como eu disse, não é você falando, você está contando o que alguém disse. Se for uma narração, um personagem, se for uma entrevista, um entrevistado, se for uma declaração, o declarante e assim por diante. Por exemplo, o professor informa que a aula teve início. Então, não é você que está falando, você está reproduzindo uma informação que foi dada pelo professor. Então, a aula teve início, você conta, você informa a todos que a aula teve início. Então, isso é o discurso citado. Você cita o que alguém falou. Então, vejamos quais são os tipos possíveis de discurso. O que eu chamo de discurso direto é você apresentar diretamente a fala de outra pessoa, exatamente como ela falou, com as mesmas palavras, com os mesmos dizeres. Transcrição direta da fala de outra pessoa. Por exemplo, o entrevistado disse: agora eu estou certo de que aqui é o meu lugar. Então vejam bem, o entrevistado disse, : agora, travessão, eu estou certo de que aqui é o meu lugar. Então você falou as palavras exatas que foram ditas por ele. Você não interpretou, você não contou, você reproduziu a fala do entrevistado. Características do discurso direto. Vem introduzido por um verbo de dizer. Algumas gramáticas chamam verbos de elocução. É a mesma coisa. Ele disse, ele falou, ele perguntou, ele respondeu, ele afirmou, ele declarou. Então, algum verbo que introduz aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser declarado. Característica da pontuação, como eu marquei aqui, ó, os 2 pontos, ele disse 2 pontos, ele afirmou 2 pontos, ele declarou 2 pontos. Na outra linha, travessão. Aqui, ó. Agora eu estou certo de que aqui é o meu lugar.
certo? Então, se é um diálogo, é dessa forma que vocês vão reproduzir o discurso direto. Agora, se é uma citação direta, ele disse e você vai colocar o que ele disse, então você vai usar as aspas. Toda vez que vocês fizerem transcrição direta, vocês vão colocar aquela transcrição entre aspas. É a declaração de alguém que não vem em forma de diálogo, mas vem em forma de citação direta, certo? E daí, vocês vão fazer a reprodução exata da fala de outra pessoa. Então, é o que a outra pessoa falou. Ela disse, primeira pessoa. Estou certo de que aqui, próximo dela, é o meu lugar, é o lugar dela. Então, nós tivemos aqui, ó, primeira pessoa, presente do indicativo e um local próximo definido por aqui. Tá certo? Então, o que é o discurso direto? A reprodução exata da fala de uma outra pessoa. Certo, pessoal? Então, agora eu vou trocar a lousa para nós darmos sequência. Aí, pessoal, continuando então. O segundo tipo de discurso seria o discurso indireto. O que é o discurso indireto? O enunciador, quem fala, ou o narrador, se for uma narração, conta a fala de outra pessoa, de outro personagem. Então, ele contando o que alguém falou. Isso seria o discurso indireto. Aquela frase, o entrevistado disse que, naquele momento, quando lá estava escrito agora, eu estava certo, passa para ele estava certo, de que ali era o seu lugar, deixa eu ver como que estava escrito antes, de que aqui é o meu lugar, virou de que ali era o seu lugar. Então não é mais a personagem falando ou o entrevistado falando, é o enunciador ou o narrador contando o que ele falou. Então, nós vamos ter aqui, continua o verbo de elocução, bem introduzido por um verbo de dizer, ele disse. Aí eu tenho que usar a conjunção que ou a conjunção se. Em algumas situações, vocês vão poder colocar o quando, ele disse quando, ele disse onde, por exemplo, mas são situações excepcionais. O normal é vocês usarem a integrante que ou se. O tempo, como você está contando o que ele falou, então vai estar sempre no tempo passado, não no presente. Se eu disse diretamente, então quando eu vou contar o que ele disse, terceira pessoa. E a adequação do pronome, não é mais meu, vai ser o lugar dele, o seu lugar. E o advérbio aqui, que era próximo, passa para ser ali, distante. Então, quando a fala é convertida para o narrador contar, então há toda essa mudança. Ele disse que, se for uma hipótese, ele não sabia se, por exemplo, ele falou seu lugar lá distante. Então, nós vamos ter aqui mudanças no tempo, na pessoa, no pronome, e se for um advérbio de lugar, o distanciamento. Aqui, lá, ali, alguma coisa desse momento. O agora, naquele momento, naquele instante, naquela hora. Então, vocês vão transformar aí tudo que era próximo, primeira pessoa, passa a ser distante, tratado como terceira pessoa. Esse é o discurso indireto. Alguém contando a fala de outra pessoa. E o discurso indireto livre? Muita gente tem dificuldade para saber o discurso indireto livre. O que seria? A manifestação da voz da personagem, ou se for uma outra pessoa, um entrevistado, vamos dizer assim, um filósofo citado, seja lá quem for, no interior da fala do narrador. Então é como assim, ó,
ser o narrador como se ele entrasse na mente da personagem e traduzisse aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo. Então, é uma forma de discurso indireto, por quê? Porque não é a personagem falando. É o narrador tentando entrar no seu estado de consciência, a sua percepção de sentimento e traduzir para o leitor aquilo que se passa na mente da personagem. Então, como é que eu faço essa transposição? Eu pego o discurso indireto normal, o entrevistado disse que naquele momento ele estava certo de que ali era o seu lugar, e tiro a participação do narrador, do enunciador. Então eu tiro o entrevistado disse que, sai fora. Isso é anulado. Então começa aqui, a partir de quando a personagem passa a emitir a sua declaração. Naquele momento, ele estava certo de que ali era o seu lugar. É como se ele estivesse pensando alto. Naquele momento, ele estava certo de que ali era o seu lugar. Então, eu chamo a atenção de vocês que aqui também vocês vão ter tempo passado, terceira pessoa, adequação de pronome ou advérbio. Então, para você passar do discurso direto para o indireto, sai do tempo presente, vai para o tempo passado. Sai da primeira pessoa, vai para a terceira pessoa. Tanto nos pronomes, sai do que está próximo e vai para o que está distante. Quando você já tem o discurso indireto, passar para o indireto livre é tirar toda a participação do narrador e do enunciador. Então, o entrevistado disse que sai. Continua o discurso indireto a partir da fala da personagem ou do enunciatário. Naquele momento ele estava certo de que ali era o seu lugar. É como se ele estivesse pensando isso em voz alta. Isso, então, o resultado, discurso indireto livre, seria isso aqui, ó. Naquele momento ele estava certo de que ali era o seu lugar. Então, não tem discurso indireto em primeira pessoa, hein, gente? Não estão. Então, o indireto livre é uma transposição do indireto para, vamos dizer assim, como se quisesse indicar que o narrador entrou na mente da personagem e está traduzindo o que ele está pensando. Então, a gente vai ter toda essa mudança de tempo verbal, sempre passado, sempre terceira pessoa. Esse é um dado muito importante, porque às vezes o aluno acha que porque é discurso indireto livre é a voz da personagem, que então vai usar a primeira pessoa. Não, terceira pessoa, tá bem? Agora a gente vai ver os efeitos disso daí. Qual o efeito do discurso direto, do discurso indireto e do discurso indireto livre. Então nós vamos precisar hoje de uma terceira lousa, tá? Fechando agora, pessoal. Com o efeito de sentido que o uso desses três tipos de discurso oferecem para o texto. Quando nós fazemos discurso direto, quando nós temos no texto discurso direto, é a pessoa, é a personagem, é o entrevistado, é o enunciador falando diretamente com o leitor. Então, isso traz um efeito de verdade. Por quê? Porque é a reprodução exata da fala de outra pessoa. Não é eu contando, não sou eu contando. É a pessoa falando com as suas próprias palavras aquilo que ela está declarando enquanto personagem, aqui no caso do nosso exemplo, enquanto entrevistado. Tá certo? Então, um efeito de verdade. O discurso indireto é o narrador contando o que outra pessoa falou. É o enunciador contando o que o entrevistado falou. Então, é um efeito de objetividade, não tanto de verdade. É objetividade por quê? Porque ele cita exatamente o que foi dito de uma maneira imparcial. Ele conta para nós o que a personagem falou, o que o entrevistado falou no caso aqui. Então, na verdade, é um efeito de objetividade. Por quê? Ele conta
exatamente aquilo que foi dito, ele traduz exatamente aquilo que foi dito pela personagem ou pelo entrevistado. E o efeito de discurso indireto livre? É uma mistura dos dois. Então é como se a gente penetrasse na mente da personagem ou na mente, aqui no caso, do entrevistado, e tivéssemos a leitura do que ele está dizendo. Então nós vamos ter aqui efeito de entrelaçamento entre a fala e a citação do narrador, o denunciador. Então é uma mescla dos dois, é como se nós penetrássemos a mente da personagem e pudéssemos ler o que ela está pensando. Mas o importante, como eu falei, não se esqueçam de que indireto livre é sempre terceira pessoa. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui é um assunto importante, como eu falei para vocês. Ele não volta no terceiro ano e então é importante que vocês façam a parte prática da aula e treinem, né, a transposição de um discurso para o outro, porque cai segunda fase do vestibular FUVEST, coloca sempre passar da voz ativa para passiva ou passar do discurso direto para o indireto, ou do indireto para o direto, o contrário, tá certo? Então, em classe, página 41, vocês vão fazer exercícios da apostila de 1 a 5. Eu vou conferir todos esses exercícios quando nós retornarmos. No plural, capítulo 7º, exercícios de 1 a 12. Então, chama a atenção de alguns alunos que possam estar aí deixando para fazer as coisas de última hora. O exercício fica no plural no prazo da semana em que a aula foi dada. Nossa aula acontece hoje, quarta-feira, e vence na próxima quarta-feira. No momento em que eu coloco uma outra aula, a aula seguinte, os exercícios do plural não podem mais ser realizados. Então, aquele aluno que deixa para fazer tudo na volta, vai deixar para lançar tudo, está aí sendo prejudicado, está se prejudicando, porque o prazo de realização no plural é exatamente de 1 semana. Então, cuidado, certo, pessoal? Então, uma boa semana para vocês, um bom trabalho, um bom estudo e até a próxima. Obrigada aí pela atenção, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem manifestar, tá certo? Eu gostaria até de ter assim um feedback de vocês, sabe, no sentido de está dando certo, precisaria mudar isso, o que você acha de fazermos dessa maneira. Então eu estou fazendo lousa, fotografando a lousa, indicando os exercícios, estou mandando para vocês a foto do gabarito, mas se mesmo assim alguém ainda tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão, nós estamos aqui abertos para analisar e, se for uma crítica positiva, de rever aquilo que nós estamos fazendo. Tudo bem? Beijo para vocês. Tchau, tchau.